Olá, companheiros e companheiras, amigos de Ideal Espírita. Estamos mais uma vez aqui para falarmos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, que fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Desculpem. Nós vamos falar do item 24, limite da encarnação. Uma pergunta que Kardec fez no Evangelho e que foi respondida pelo Espírito São Luís, que consta da mensagem ditada em Paris em 1859, que ele pergunta a respeito de se teria um número limite para as encarnações. Nós somos adeptos, ou melhor, sabemos, temos certeza do princípio da reencarnação. A reencarnação seria a volta do espírito ao corpo de carne. E a cada um desses atos nós damos o nome de uma encarnação. A gente fala assim: na minha última encarnação eu fui fulano de tal, vivi em tal lugar. Numa das minhas encarnações, ou seja, numa dessas vidas, né, dessas minhas existências, eu vivi em algum lugar cumprindo uma missão, né, desempenhando tal ou qual tarefa. E esse número de existências vão somando experiências para o espírito, a fim de que ele adquira a sua purificação, a sua depuração no sentido moral, para se tornar um espírito puro, um espírito feliz em algum momento da sua caminhada, ou ao longo da sua caminhada, né? Todos nós estamos nessa marcha, buscando a sua depuração, o seu aperfeiçoamento, para se tornar um espírito puro, por consequência, um espírito feliz. Mas cada uma dessas encarnações traz uma história encerrada em si. Uma história de superação, de dores, de angústias, de alegrias, de triunfos, de sucesso. E isso vai marcando a nossa trajetória e vai alicerçando novas encarnações que deveremos ter mais à frente, com mais atribulação ou menos atribulação, conforme seja o nosso aproveitamento nessas encarnações. E a gente vai vivendo experiência em experiência, até que chegaremos ao ponto e não precisaremos mais reencarnar, ou seja, ter de novo essa experiência na carne. Para nós, nos referindo à nossa situação particularmente, não a minha, mas a nossa condição de homem, né? A gente vai notar que nós ainda precisamos de muitas encarnações ainda para adquirirmos essa experiência, essa purificação que tanto precisamos e que vamos atingir em algum momento. Mas não há um número limitado para que isso aconteça. Eu preciso de 300 mil encarnações, ou de 500 mil, ou de 600. Não há um número limitado. Por que o número não há um número limitado? Da mesma forma que a gente começou a falar no início, que depende do aproveitamento que o espírito faz em cada encarnação que ele se apresenta buscando aperfeiçoar-se. Nós podemos causar mais ou menos tribulações de acordo com a nossa caminhada e com a forma com o nosso procedimento. Se nós empreendemos uma semeadura baseada no mal, logicamente vamos atrair mal. E por consequência vamos ferir mais pessoas, né? E por consequência, ferindo mais pessoas, seremos mais débeis a resgatar. Vamos ter mais encarnações com atribulações, com acertos de contas a fazer, para que possamos então retomar a nossa caminhada no bem. E isso requer muita aplicação, muita perseverança do espírito, porque as provas não são fáceis. Nós passamos várias vezes por situações que nós às vezes achamos que nem estamos preparados para tanto. Nós às vezes achamos que Deus subestima demais as nossas possibilidades, achando que aquela prova está muito acima da nossa capacidade de suportação e de superação. Mas na verdade essas provas, essas expiações a que somos submetidos, são talhadas, são confeccionadas e são atraídas pelo nosso próprio procedimento.
Nós as escolhemos, nós as colocamos no nosso roteiro reencarnatório. Nós trazemos para juntos de nós os afetos e os desafetos. Os afetos porque precisamos de apoio para empreender sucesso na nossa jornada. E os desafetos vêm para que nós exercitemos o acerto de contas que deve proceder todo aquele a quem está em débito com a providência divina. Quando nós ferimos alguém, quando nós malbaratamos a amizade, o amor ou a qualquer outro sentimento que nos é endereçado, nós não sabemos valorizar, nós receberemos por consequência a indiferença em algum momento da nossa vida. E a indiferença, o desprezo são sentimentos que não são apreciados por nós. Mas tudo na vida, em última análise, é um resultado da vida, a nossa própria forma de vida. Se nós acionamos o bem, nós receberemos, por consequência, o bem. Se acionamos o mal, receberemos, consequentemente, as reprimendas do mal. É a lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. E em cada encarnação que temos, em cada mundo onde vamos habitar, o nosso corpo está sempre de acordo com a tarefa para a qual fomos designados a desempenhar. Por exemplo, se nós vamos mergulhar, precisamos de um equipamento especial para o mergulho. Se vamos nos colocar sob o fogo, precisamos de equipamentos necessários e resistentes ao fogo. Da mesma forma, o espírito, quando vai reencarnar, ele escolhe um corpo de acordo com aquele mundo onde ele vai habitar. Então, nos mundos onde nós habitamos, e são os mundos mais grosseiros também é a nossa vestimenta física. Mais limitação, por consequência, esse corpo impõe ao espírito. O nosso corpo é difícil de manusear ou de manejar, porque nós temos potencialidades espirituais que desconhecemos, mas o nosso corpo é um limitador, porque ele está de acordo para cumprirmos a nossa missão quando estamos encarnados. Precisamos de corpos fortes, resistentes e que vai nos facilitar a nossa caminhada espiritual. Logicamente, nos mundos mais adiantados, conforme o espírito vai se depurando, a sua roupagem física também vai se depurando, vai se tornando mais leve e mais sensível à manifestação dos potenciais espirituais que carregamos, né? Nosso corpo ele limita muito a nossa manifestação, mas ele é necessário para o mundo em que habitamos. E, logicamente, quanto mais grosseiro é o nosso corpo, também mais desgaste ele vai sofrer, mais exposto estará às doenças, às mazelas, porque o corpo, como ele sendo uma célula, sendo físico, ele vai sofrendo os desgastes do tempo e do uso, né? Por isso que nós ficamos enrugados, ficamos velhinhos, a nossa coluna vai se curvando. Isso significa que o corpo já está queimando toda a sua resistência, está sofrendo desgaste do tempo, né? Então, logicamente, quanto mais formos nos depurando espiritualmente, mais sensível e mais leve também será a nossa roupagem física, de forma que um está sempre em relação direta com o outro. Então, ao homem é necessário que ele se espiritualize, que ele possa liberar as suas potencialidades espirituais para cumprir com mais êxito a sua tarefa. Chegará ao ponto que nós não precisamos mais reencarnar, ou reencarnaremos em corpos mais leves, em mundos mais adiantados e menos sensíveis às mazelas que carregamos. Logicamente, isso não há um limite. O limite, sim, é que a gente faça o bem ilimitadamente, desculpem a redundância, para que possamos ter menos dores, mais êxito e caminharmos com mais celeridade ao progresso espiritual que nos aguarda a todos, sempre cientes que Jesus está vibrando por nós, está nos esperando, está nos conduzindo na nossa caminhada, que por mais dura que possa parecer, é a estrada que precisamos palmilhar para atingir o sucesso. Muita paz a todos, muito obrigado.